Sabe aquele momento em que você finalmente senta, respira, e o corpo deveria relaxar, mas não relaxa? É como se a mente gritasse por descanso, mas o corpo respondesse com alerta. Hoje você vai entender por que isso acontece, e por que não tem nada a ver com fraqueza. Bem-vindo ao Mentalidade na Prática, onde você aprende a escutar o que o seu corpo fala quando sua mente não quer ouvir. 1. O corpo fala antes da mente compreender. Você pode tentar negar, ignorar, empurrar com a barriga, mas o corpo sempre entrega a verdade primeiro. E ele não fala com frases. Ele fala com sensações. Um aperto no peito, a respiração encurtando, o peso invisível nos ombros, o cansaço sem explicação, o coração acelerando quando você só queria paz. Não é drama, não é frescura, não é coisa da sua cabeça. É o corpo pedindo: por favor, para um pouco. Antes de qualquer pensamento conseguir se formar, antes da sua consciência tentar explicar o que sente, é o corpo que percebe primeiro que algo não está bem. Ele tenta te avisar do jeito dele, e nunca do jeito que você espera. Às vezes começa com um incômodo sutil, quase invisível, um peso no peito que você tenta ignorar, uma respiração que de repente perde o ritmo, como se o ar precisasse pedir permissão para entrar. Outras vezes, vem como um cansaço que não combina com o dia. Você fez pouco, mas se sente como se tivesse carregado o mundo. Como se cada passo fosse mais pesado que o anterior. Tem dias em que o aviso vem, como uma pressão nos ombros, como se você tivesse colocado uma mochila emocional ali e esquecido de tirar. E tem o aviso mais silencioso de todos, aquela sensação estranha de que algo está errado, mesmo quando nada aconteceu. Esses sinais não são aleatórios. Eles são a linguagem do corpo dizendo: eu estou tentando desacelerar, você é que não está deixando. E a parte mais cruel: quanto mais você tenta seguir como se estivesse tudo bem, mais intensos esses avisos ficam. Porque o corpo não quer te derrubar, ele quer te proteger. E quando você não escuta no sussurro, ele fala no aperto, na tensão, no cansaço. É ele te pedindo, quase implorando, para você olhar para si antes de desmoronar por dentro. 2. Você normalizou viver em alerta. Com o tempo, você se acostuma a viver contraído. Acorda apressado, come apressado, resolve tudo apressado. E quando finalmente tenta relaxar, o corpo não sabe o que fazer com essa pausa. Você treinou seu sistema inteiro para sobreviver, não para descansar. E o que é pior, você até tenta descansar, mas o corpo não consegue. Mesmo deitado, a mente roda como se estivesse em uma maratona. Você sente o peito pesado, o pensamento acelerado, o corpo tenso, como se algo lá dentro tivesse medo de parar. E isso cria uma sensação estranha. Você está exausto, mas ao mesmo tempo inquieto. Quando fecha os olhos, parece que seu cérebro aumenta o volume. Ele começa a revisar tudo que deu errado, tudo que ficou pendente, tudo que você deveria estar fazendo. É como tentar desligar um computador que insiste em reiniciar sozinho. 3. A mente virou um alarme que nunca desliga. Quando você passa muito tempo segurando o que ninguém vê, a mente tenta te proteger o tempo todo. Ela fica procurando sinais de perigo, tentando prever problemas, antecipando dores que talvez nunca aconteçam. E esse talvez carrega um peso absurdo. Seu cérebro gasta energia como se estivesse fugindo de algo o dia inteiro. Isso explica a fadiga que você sente mesmo nos dias tranquilos. E isso não acontece porque você não quer descansar. Acontece porque seu corpo está preso no modo sobrevivência, aquele estado em que tudo parece urgente, mesmo quando não é. O organismo interpreta qualquer pausa como um risco, como se relaxar fosse perder o controle. Então ele te deixa alerta demais, atento demais, cansado demais. É como se você estivesse dirigindo com o pé no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Você não sai do lugar, mas gasta uma energia absurda. 4. Quando o alarme fica ativo demais, você para de confiar no agora.
Você vive como se estivesse sempre atrasado para a própria vida, como se estivesse devendo algo para alguém, como se o próximo problema estivesse atrás da porta. Esse estado de vigília te impede de sentir, te impede de estar, te impede de existir no presente. E quando você tenta descansar, a mente reage. Descansar agora? Não. Pode ser perigoso. Sim, o seu corpo tenta descansar, mas a sua mente aprendeu que descansar é arriscado. E quando o corpo vive assim por muito tempo, ele começa a dar sinais. Dor nas costas, tensão no pescoço, cansaço que não passa, dificuldade para respirar fundo. Você sente que está sempre ligado, sempre no próximo passo, sempre antecipando algo que nem aconteceu. E o mais curioso é que por fora parece que está tudo normal, mas por dentro existe uma batalha silenciosa acontecendo. Uma luta entre o que você precisa fazer e o que seu corpo já não consegue mais sustentar. 5. A urgência moderna é silenciosa e destrutiva. A vida hoje não te cansa só pelo que acontece, ela te cansa pelo que se acumula. Mensagens não respondidas, pequenas tarefas pendentes, expectativas alheias, cobranças veladas, barulho mental constante. O problema não é um grande impacto. É uma sequência de microchoques que você não percebe, mas o corpo sente todos, e cada um deles te empurra um pouco mais para fora do seu próprio eixo. 6. O corpo tenta te proteger de você mesmo. É curioso, as sensações que mais incomodam você são as que mais tentam te salvar. A ansiedade te lembra que você precisa parar. O cansaço te sinaliza limites. A tensão te mostra que você acumulou demais. A insônia revela que você não desligou internamente. Seu corpo não está te sabotando. Ele está tentando impedir que você quebre. E o mais cruel é que você começa a achar que o problema é você. Que você é fraco, preguiçoso ou incapaz de simplesmente relaxar. Mas não é isso. Seu corpo não desliga porque ele não se sente seguro o suficiente para isso. Ele está tentando te proteger. Ele acha, mesmo que de forma inconsciente, que se você desacelerar, algo ruim vai acontecer. Então ele te mantém em alerta, te mantém acordado, te mantém ativo, mesmo quando você implora por descanso. 7. A exaustão virou sua zona de conforto. E o mais triste, você aprendeu a chamar isso de normal. O estresse virou rotina. A tensão virou default. A pressa virou identidade. Você funciona, mas não vive. Entrega, mas não sente. Corre, mas não chega em lugar nenhum. A vida virou um ciclo automático e o descanso deixou de ser natural. E é por isso que descansar não é só deitar. Descansar é ensinar o corpo, aos poucos, que ele pode baixar a guarda. É lembrar a sua mente que nada vai desmoronar se você parar por um momento. É reaprender a respirar sem pressa, a fechar os olhos sem medo, a existir sem estar o tempo todo se defendendo. Às vezes, o que falta não é tempo, é permissão interna. E essa permissão precisa ser reconquistada, um detalhe de cada vez. 8. O corpo tenta desacelerar, mas você acelera mais. Quando você está quase desabando, o corpo pede pausa. E o que você faz? Aperta ainda mais o ritmo, resolve mais coisas, se cobra mais, tenta merecer o descanso. Mas descanso não se merece, descanso se permite. Como começar a retomar o controle? A mudança não começa quando tudo melhora. Começa quando você melhora o jeito como se trata. E a primeira decisão é esta: parar de viver como se você fosse uma tarefa atrasada. Você não é algo para resolver. Você é alguém para cuidar. Então, se você quer ajudar seu corpo a finalmente desligar, comece pequeno. Não é sobre mudar sua rotina inteira. É sobre dar sinais ao seu sistema de que ele está seguro de novo. 1. Respiração de 4, 6. Inspira. Contando até 4, solta contando até 6. Quando a expiração é maior, o cérebro entende que o perigo passou. É simples, discreto e regula seu corpo em minutos. 2. Faça um ritual de desaceleração. Pode ser tomar um banho quente, apagar metade das luzes, ouvir um som calmo.
O corpo precisa de repetição para entender que está entrando no modo descanso. 3. Pare de lutar contra o cansaço. Quanto mais você tenta forçar o descanso, mais seu corpo trava. Dê a si mesmo permissão para não render. Permissão para não ser produtivo. Essa suavidade abre espaço para o relaxamento chegar. 4. Descarregue a mente antes de deitar. Pegue o celular ou um papel e escreva tudo o que está rodando na sua cabeça. O cérebro só repete o que tem medo de esquecer. Quando você escreve, ele entende. Já está registrado. Posso soltar. 5. Faça micropausas durante o dia. Um corpo que vive sobrecarregado não consegue simplesmente desligar à noite. Pausas de 1 ou 2 minutos, de verdade, já começam a reprogramar seu sistema. No começo parece pouco, mas é assim que você ensina o corpo a baixar a guarda. Um hábito leve por vez. Se isso fez sentido para você, deixa um like e compartilha. No Mentalidade na Prática, eu te ajudo a recuperar o que o mundo tentou tirar de você: a calma, o ritmo e a capacidade de existir no agora.